O soldado Monir, ele não está conosco em Juí já há 2 anos. Então, ele foi cedido para a construção de uma obra, que é o novo polo de ensino e sede do Comando Regional em Santo Ângelo. Então, ele está desde 2019 cedido naquele município. E de lá houveram algumas situações. A situação legal dele hoje, ele pertence ao 7º Regimento em Santo Ângelo. Quanto às questões propriamente feitas pelo nosso vereador, vamos, então, a primeira é o que originou, né, Matheus, a ocorrência, né? Então, o que originou foram várias ligações para a nossa sala de operações, né, na data referenciada, onde essas ligações eram motivadas por vários disparos de armas de fogo em via pública e indicavam esse endereço. Então, as guarnições, sabendo do local, e acabava por passar um filme. Por que eu digo um filme? Porque não faz um ano que ocorreu exatamente nas mesmas condições uma ocorrência com o mesmo soldado Monir, né? Também era uma noite de sábado, também envolvendo arma de fogo, também disparos em via pública e também situação de embriaguez. Naquela ocasião, ele foi preso pelo tenente Aurimar e feito o flagrante por esse que vos falo. Nesta vez, a diferença foi que ele conseguiu adentrar após um cerco, uma tentativa de negociação pela tenente Lucimere, que era oficial de serviço, e a gente fica, muitas vezes, até sem saber como falar, mas realmente houveram muitas ofensas que, infelizmente, não poderia ser vinda de um policial militar com uma formação, né? Então, essas ofensas, nós passamos para as pessoas de bem, até para formar um pouquinho de opinião, até para contrabalançar o que foi colocado em algumas redes sociais. Então, no desenrolar, é uma situação muito delicada, porque ele estava armado, possuía munições, apontava as armas para os próprios colegas e ameaçava de morte, né? Situação muito tensa. Passamos a gerenciar essa situação, orientando o oficial do serviço da melhor forma, e tivemos a felicidade de ter um oficial negociador, o Major Luca, né, que intermediou, por ser um oficial que não estava diretamente na atividade operacional e tinha um bom relacionamento com o soldado Monir, convenceu, então, ele a se entregar. Nós já tínhamos acionado, inclusive, o BOP, né, porque era uma situação onde havia muito risco para todo o nosso efetivo. Então, o Major Luca conseguiu negociar, então, a sua rendição. Ele foi conduzido até o HCI, onde, no dia seguinte, então, foi lavrado o flagrante pela capitã Liliane. Tivemos também o cuidado de trazer um oficial de fora, né, porque ele fazia algumas denúncias. Então, pegamos um oficial que não estava envolvido nas denúncias que ele fazia. Segunda pergunta, acho que é referente a essas denúncias, né, Matheus? Referente a essas denúncias, nós, no primeiro momento, não sabíamos nem do que ele estava falando. Fomos atrás,
e descobrimos que ela se refere a essa obra que ele estava desempenhando as funções, uma obra lá em Santo Ângelo, que, como eu disse, será o novo polo de ensino da brigada na área de Santo Ângelo, que é o nosso Comando Regional Missões. E ele falava, levantando algumas suspeições do gerenciamento desta obra, né, sobre qual ele mesmo, né, trabalhava e estava construindo. Então, isso, ao nós sabermos que havia uma ligação direta, então, das denúncias com as pessoas que trabalhavam nela, nós comunicamos de imediato o comando da Brigada Militar, mas, como ele já tinha feito essas denúncias também, respondendo os procedimentos que ele tem, ele possui alguns procedimentos, inclusive a situação dele hoje, ele está afastado, respondendo o Conselho de Disciplina, né? O Conselho de Disciplina é um procedimento que ele vai dizer no final se o militar ele tem condições de permanecer ou não no serviço ativo da Brigada Militar. Então, a Corregedoria da Brigada Militar já tem conhecimento, deverá, nos próximos dias, designar um oficial de fora, né, porque a denúncia que ele faz, elas, no momento que ele direciona, no comando regional estava o Coronel Ribas, antes teve a Coronel Ana, né, pessoas que eu quero salientar totalmente íntegras, e o Major Enísio, que é o chefe de Estado-Maior, que faz o gerenciamento dessa obra, que sei que tem um controle muito grande, porque eu estava respondendo até o dia de hoje, ficamos lá por 4 meses e 15 dias até vir o novo comandante, que assumiu hoje, e essa obra ela é altamente controlada, até porque o Estado ele participa muito pouco, né, na sua grande maioria, e ele faz nessa denúncia dizendo que é desviado verbas e materiais do Estado. Então, para começar, o que o Estado deu não faria 1/5 do tamanho que é a obra, né? Então, os senhores e senhoras possivelmente serão convidados para a inauguração, ela já está 90% pronta, né? E é uma obra aí com total participação da comunidade regional, não só de Santo Ângelo, né? Várias empresas daqui, inclusive, estão participando da construção desta obra. E a última pergunta, acho que se refere à questão do tratamento dele, né, Matheus, local. O local foi designado, então, pela própria magistrada, né, que, ao final, então, deu o alvará de soltura, mas com a internação compulsória. Ele está no hospital da Brigada Militar, porque lá também existe um setor de psiquiatria e os encaminhamentos por parte da Brigada são feitos lá, né? Por quanto tempo nós não sabemos, né? Já por se tratar de um assunto mais técnico, né? Mas nesse momento ele continua então baixado, digamos assim, no hospital da Brigada Militar, no setor de psiquiatria, de forma compulsória. Seria